nossos olhos, agradecer a Jesus, aos amigos espirituais que tutelam a nossa casa, os estudos desse horário, que nos auxiliem, nos amparem, para que a explanação seja clara, que o entendimento seja profundo, que possamos sair daqui melhores do que entramos e melhores como espírito. Ampara cada um, Senhor, ampara cada um que está no nosso coração, nos nossos pensamentos e nos auxilia para que tenhamos ânimo, força, coragem e que possamos sempre sentir a espiritualidade amiga, nosso amigo Jesus, nossa mãe Maria querida, José e nosso Pai perto de nós. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bom, o estudo de hoje, continuando Palavras da Vida Eterna, é o capítulo 25 e chama Ouvirás de Certo. Ele inicia com uma fala que foi dita quando Jesus estava no madeiro, na cruz. Fala: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Então, aqui traz pra gente várias reflexões para a gente entender o que seria esse desce da cruz. Naquele momento, muitos ali estavam fazendo chacota, fazendo piada mesmo com Jesus, porque muitos ouviam falar sobre os milagres que ele fazia, que na verdade eram fruto do espírito crístico dele, do poder que era concedido pelo Pai, dele conceder algumas curas. E naquele momento eles começam a fazer piada: poxa, você fez o paralítico andar, mas não salva-se a si mesmo. E o exemplo de Jesus ali foi justamente para que a gente tivesse um entendimento de que nós também vamos ter as nossas cruzes, nós também vamos ter as nossas dificuldades, mas que depois há um momento de alegria. Então, o Emmanuel começa a fazer uma série de pontuações, na qual ele vai fazer algumas perguntas, levantar algumas perguntas que muitas vezes a gente faz, e até um roteiro de como a gente deve conduzir a vida. A cruz, ela é proporcional ao nosso ombro. Deus não dá um fardo maior do que a gente pode carregar. Há momentos que a gente sente dificuldade mesmo, há momentos que parece que a cruz está muito grande, mas se a gente passa com resignação, que é o que o Emmanuel vai falar aqui, que é o principal ponto, fica mais leve. E muitas vezes, se a gente se pegar, às vezes a gente está em desespero, é muito importante a gente olhar para trás e ver o que a gente passou. Porque eu tenho certeza aqui que tem muitas pessoas que já passaram por situações que acharam que não ia dar conta. E passaram por elas e hoje olham para trás, para essas situações, e veem que algumas vezes até acharam que era mais difícil do que foi, porque às vezes a gente apavora e acaba até transformando aquilo numa proporção maior. Algumas a gente fala: nossa, eu dei conta. E isso é importante que a gente tenha em mente e que a gente nunca esqueça que Deus está conosco a todo momento,
que nós temos Jesus ao nosso lado, que nos olha como irmão, temos Maria nos amparando os espíritos sofredores, e temos um amigo espiritual e ainda temos ali uma pleiade ali de espíritos que auxiliam a reencarnação ali familiar, então que está sempre sustentando. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem que fazer a ligação. Por isso que é tão importante a prece, por isso que é tão importante recolher, por isso que é tão importante a gente perseverar no bem. Porque quanto mais a gente caminha seguindo as leis divinas, mais fácil é a gente sentir esse amparo. E aí a gente tomar boas resoluções para resolver os problemas, para passar com mais leveza, porque a gente sabe que aí é um planeta mesmo de provas e expiações e que a gente não está a passeio. E a gente tem que se perguntar qual o nosso compromisso, o que nós viemos fazer, o que nós temos que aprender, ver onde as nossas dificuldades se repetem, porque muitas dessas dificuldades nós criamos na existência atual, e perseverar para que a gente não cometa elas novamente. E a gente já sabe que a gente reencarna geralmente num ciclo de amizade ou de família, no qual é mais difícil, que é justamente para a gente conseguir reaver as nossas, na verdade não é reaver a palavra que eu quero falar, mas consertar aquilo que a gente quebrou nas vidas anteriores, os amores que se transformaram em inimizades. E por isso que a gente nasce ali na casinha, para não ter jeito de fugir dessas dificuldades. É muito importante a gente lembrar que a todo momento a gente tem que se colocar à disposição do Cristo, lembrar que Ele nos vê como co-criadores, e assim como nós pedimos para Cristo o auxílio, muitos pedem o auxílio também, e talvez a gente seja o auxílio para o irmão. Então, para a gente não esquecer essa posição, porque algumas vezes a gente se fecha quando a gente está com problema, e a gente precisa fazer justamente o movimento contrário, se abrir e olhar à volta e ver quem necessita, estender a mão. Prestar muita atenção nos nossos pensamentos. Pensamento ruim, tentar bloquear, até o momento que a gente consegue transformar aquele pensamento ruim num pensamento bom. Porque esses pensamentos bons vão chegar numa hora que eu vou ter palavras boas. Essas palavras boas vão gerar boas ações. É aí que ela começa a se solidificar. Quando eu transformo em ação, em movimento. Essas boas ações começam a virar hábito. Então eu acredito que a gente já está aí nesse caminho aí com algumas coisas, né? Vamos ver o positivo. Algumas coisas a gente já está, graças a Deus, fazendo certo, porque eu acredito que muitos aqui já se olham há 10 anos atrás e já vê, poxa, hoje eu sou melhor do que 10 anos, eu já tenho um entendimento maior. E solidificar essas boas ações para que elas virem hábitos. E quando esses hábitos estiverem concretos, firmes, eles vão ser virtudes. E aí vai ser a paciência, a humildade, a abnegação e por aí vai. Muitas vezes a gente, quando começa a ter esse olhar, porque é muito importante para o espírita ele ter um olhar interno, ele se olhar e ver a todo momento o que ele necessita modificar. Por isso que eu falo e vou falar de novo pela 1000ª vez, vocês tenham paciência comigo, mas é tão importante aquela lição do Santo Agostinho
que fala para a noite a gente, ao se deitar, fazer uma reflexão do que a gente fez, pedindo ajuda dos amigos espirituais, porque às vezes a gente passa a mão na nossa cabeça e fica dando desculpa por que a gente fez ou deixou de fazer. E isso é muito importante, porque é só assim que a gente vai aprendendo as nossas limitações, os nossos erros e vai corrigindo. As dificuldades vão aparecer, algumas vezes a gente vai ser desestimulado a continuar no bem, algumas vezes, principalmente quando a gente persevera, porque a gente precisa lembrar algo, que a espiritualidade tem a amiga e tem aquela que também a gente já teve problema e às vezes não quer ver a nossa evolução. Então, aí é que a gente é testado mesmo. Nesse momento, a gente tem que ter força e continuar firme, porque em muitos momentos a gente começa a ser desestimulado e vem aqueles pensamentos: poxa, eu tô fazendo tão certo e tudo dá errado. Poxa, isso, né? Eu tô fazendo isso, ajudei fulano e ninguém me ajuda. Porque às vezes a gente começa a ter esses pensamentos. Então, por isso a importância da gente orar, vigiar, fazer o bem, porque é como a faixa lá da rádio, AM, FM. AM boazinha, FM ruim. Vamos brincar aqui que é assim. AM, eu vou ter os meus pensamentos elevados. E como eu consigo ter esses pensamentos elevados e receber o amparo espiritual? Quando eu me firmo nas obras do bem, fazendo o bem, auxiliando, orando. E aí, quando eu caio lá para FM, que seria as ondas vibratórias que me prejudicam, é quando eu faço algo errado, eu blasfemo, eu fico falando mal de alguém, quando eu entro no pessimismo. Então a gente tem que ter a todo momento essa vigilância para que a gente consiga manter a frequência elevada e assim receber o amparo espiritual. E assim a gente começa a perseverar e fica mais difícil esses espíritos se aproximarem da gente para a gente desistir, porque às vezes acontece isso. E uma boa ferramenta para a gente conseguir manter essa vibração elevada e afastar aqueles que querem nos prejudicar é o Evangelho no Lar e uma leitura espírita. Quando você abre um livro espírita, eles não gostam. Então a gente vai vencendo eles pelo cansaço. E são nessas atitudes boas que a gente acaba convencendo eles de que a gente está querendo mudar e eles acabam também nos deixando em paz. Porque aí eles falam assim: poxa, a Carla era ruim, mas agora ela está tentando, ela está ali no esforço. E às vezes a gente consegue até ajudar alguém que para eles era amoroso, que tem até aquele exemplo do livro, do filme do Divaldo, que ele ali recebe um espírito que já foi mãe de um espírito obsessor do Divaldo. Então a gente tem essa oportunidade. Então, mais outra coisa para falar aí, que a todo momento a gente tem a oportunidade de fazer o bem, a todo momento, a toda hora, e é com todo mundo. Às vezes é com o Felipe aqui do lado. Bom, continuando, muitas vezes a gente é desestimulado, convidado a desencorajar. Às vezes a gente escuta: nossa, Rose, mas você está morando no centro, você vem 3 vezes aqui. Então a gente também escuta daqueles que estão ao nosso lado. E aí a gente tem que ser forte. A gente tem que ser forte, seguindo o nosso propósito, que é verdadeiro, e pensar que às vezes o outro está se afogando e eu que posso jogar boia para ele.
Então, muito cuidado com os convites que a gente recebe, pensar sempre qual o caminho que Jesus seguiria, que hoje a gente já sabe, que quase todos nós aqui já temos um estudo aí de, como dizia, que 1 hora de evangelho já dá entendimento. Então hoje a gente já sabe o caminho, né, que nos leva ao Pai, que ali é a retinha do bem, que são baseados nas leis morais de amar ao próximo. E aí, voltando para cá, eu vou só fazer uma colocação aqui que eu peguei no livro Consolador. Poder-se-á definir o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina de personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do ensinamento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então não adianta mesmo fugir de casa, por isso que a gente é colocado ali mesmo, para a gente conseguir fazer o dever. Traduzindo a certeza na assistência de Deus, ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas, com a luz divina no coração, e significa a humildade redentora que edifica no íntimo do espírito a disposição sincera do discípulo relativamente ao faça-se no escravo à vontade do Senhor. O espírita, para evoluir na doutrina, necessita estudar e meditar por si mesmo, ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias? É indispensável a cada um esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. A frequência às sessões ou o fato de presenciar esse ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz a aquisição de conhecimento. Um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios. Então, depende de nós, a nossa evolução espiritual e o que a gente vai encontrar amanhã. E o que a gente vai construir nessa vida mesmo, porque às vezes a gente acaba causando mais problemas para a gente, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nas causas atuais das aflições, na qual fala que ali quase 80% das nossas dificuldades são criadas nessa encarnação mesmo. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. Como deveremos receber os ataques da crítica? Os espíritas devem receber a crítica dos campos de opinião contrária com o máximo de serenidade moral, reconhecendo-lhe a utilidade essencial. O Chico costumava falar: se você recebeu uma crítica, pega para você. Pegou? Ouviu? Faz sentido? Então pega ela mesmo e procura melhorar. Ouviu a crítica? Não faz sentido para mim? Não é para mim? Deixa ela embora. Essas críticas se apresentam quase sempre com finalidade preciosa, qual a de selecionar, naturalmente, as contribuições da propaganda doutrinária, afastando os elementos perturbadores e confusos e valorizando a cooperação legítima e sincera, porque todo ataque à verdade pura serve apenas para destacar e exaltar essa mesma verdade. Aí agora eu vou para o livro.
pra gente ver aqui o que o Emmanuel falou. Eu tava contando lá dentro que o Emmanuel aqui, ó, usou vários instrumentos essa semana, porque esse ano realmente foi um ano bem difícil para mim, sabe? E Wagner aqui desligou, ó. E foi um ano bem difícil mesmo, em vários aspectos. E aí eu dei uma desanimada essa semana. Comecei a me perguntar por que, né, tanta coisa assim. E eu bati um papo mesmo com Deus. Falei, olha, tô meio chateada, porque eu tô no esforço aqui e tá difícil. E aí comentei com a Rose e pedi para ela, falei, ora por mim, porque para eu persistir, porque às vezes nessa hora é que a gente desanima, que a gente cai. E aí isso eu falei para ela num dia, na quarta-feira, que eu perdi a minha tia. Aí na quinta-feira foi o velório. Na sexta-feira eu falei, agora eu vou pegar o livro e vou estudar. A hora que eu li a lição, eu falei, nossa, ali foi conspiração. Porque esse texto tava, se eu não me engano, com a Rose ou com o Wagner, ele rearranjou a grade, foi para mim e tinha que ser para mim. E o Emmanuel escreveu aqui coisas que tem hora que eu estava fazendo questionamento. E ele começa assim: se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes do testemunho. Ou seja, a todo instante ou você vai ouvir, ou às vezes você mesmo vai se perguntar isso. O mal que ainda tem em você, né? Porque a nossa fé ainda é vacilante. E há momentos que a gente vacila mesmo. E aí fala a primeira pergunta: se em verdade vives à procura do Cristo, por que chora sobre o fardo das provações? Então, Carla, por que você está aí chorando, lamentando, se você está nesse caminho e sabe que o trabalho é árduo? De que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Às vezes vem alguém e questiona a gente: por que você segue o Espiritismo se você passa por tanta dor? Se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que não te aliviam as amarguras? Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. E muitas vezes a gente tem isso de achar que porque a gente está seguindo o Espiritismo, a gente vai ser liberto de todos os obstáculos, e isso não é a realidade. O Espiritismo é o consolador prometido. Ele consola, ele te dá ânimo, força, coragem. Mas muitas vezes a gente é muito ingênuo de achar que a gente vai ser salvo só pela religião. A gente vai ser salvo pelos nossos atos. Por isso que eu falei, pensamentos são transformados em palavras, em ações, hábitos, até virarem virtudes. Quando a gente concretizar isso, que a gente vai estar se salvando. Se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demora a sombra das aflições? E aí ele fala: registrarás interrogações como essas a cada passo. Então, às vezes essas interrogações são feitas por a gente mesmo, às vezes elas são feitas por outros que nos questionam na nossa doutrina, assim como às vezes questionam em outras. É necessário te reveles à altura do conhecimento superior com que a bondade divina te favorece, demonstrando que os princípios sublimes de tua fé não se movimentam na direção do conforto imediatista da carne, mas sim no rumo do burilamento espiritual, pelos tempos afora. Ou seja, a gente vai se burilando à medida que a gente vai se tornando espíritos melhores,
que a gente consegue servindo, amando o próximo, fazendo bem, e isso leva um tempo, não é do dia para a noite. Ensinarás com o teu exemplo que o Evangelho não é oficina de vantagens na experiência material, mas sim templo de trabalho redentor, para que venhamos a consertar nós mesmos diante da vida eterna. Então, mais uma vez, ele enfatiza sobre isso. Farás da mediunidade, isso é para todo mundo, porque a gente precisa lembrar que todos nós somos médiuns. Instrumento para a lavoura do bem, ainda mesmo te custe mensuráveis sacrifícios, ajudando aos outros sem cogitar de auxílio a ti mesmo, como quem sabe que a lei do amor é o sustentáculo do universo, providenciando socorro natural a quem se consagra ao socorro dos semelhantes. Ajuda-te e o céu te ajudará. Esse ajuda-te a gente precisa fazer. A gente só ajuda quando a gente vai trabalhar, quando a gente auxilia o outro, quando a gente ampara o nosso irmão, quando a gente dá um sorriso, estende a mão, faz um bolo para o vizinho. Converterás o espiritismo na tua senda, em forças educativas da alma, sem exigir que o mundo se atifeiçoe às conveniências. E aí o Emmanuel escreve aqui um roteiro. Assim como a gente tem o Evangelho, que é um roteiro para a vida, aqui ele faz um manualzinho. Ele fala: buscarás a luz onde a luz se encontre, desculparás toda ofensa, elegerás na fraternidade a tua bandeira, conjugarás o verbo servir onde estiveres, começarás o trabalho de redenção em ti mesmo. Orarás por quem te fira ou calunie. Isso aqui é muito importante, porque às vezes a gente não tem a capacidade ainda de perdoar o outro, às vezes a gente não consegue chegar ao outro, às vezes o outro já até partiu, mas a gente pode orar. Orar para que um dia a gente transforme aquela inimizade em amizade, orar para que os bons espíritos auxiliem aquele irmão também, clareando seus pensamentos, fazendo com que eles também possam tomar decisões melhores. Amarás os próprios adversários, ajudarás sem exigência. Contudo, para o exercício de semelhante apostolado, não passarás sobre a terra sem o assédio da incompreensão e do escárnio, porque o próprio Cristo foi por eles visado, através daqueles que, em lhe rodeando o madeiro de sacrifício, lhe gritavam, zombeteiros irônicos: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Jesus deixou para a gente, com essa perseverança, com essa resignação, que muitas vezes o caminho é árduo, mas depois a gente tem a alegria. A gente passa por alguns obstáculos, porque muitas vezes a gente precisa mesmo dessas dificuldades para passar para elevações maiores, para se tornar espíritos melhores. E a gente não pode esquecer que muitas vezes a gente é o instrumento que Jesus necessita para auxiliar um irmão. A Rose me mandou esses dias um post que eu achei muito bonito, mas falava mais ou menos assim, que às vezes a atitude que a gente toma naquele momento foi Jesus que nos mandou para uma prece daquele irmão, então foi uma prece respondida. Então que a gente tenha isso em mente e que a gente saiba que para a gente evoluir o caminho é esse, é fazer o bem, é só assim.
e que a gente aceite essas dificuldades com mais resignação, porque elas acabam ficando mais leves. Quando a gente aceita, é um pouco mais fácil. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje, para que a gente passe por essas dificuldades com resignação e que a gente não esqueça em nenhum momento que Jesus sabe o nome de cada um de nós, que Ele está a todo momento conosco. E daí a importância da gente sempre manter a nossa elevação espiritual, para que a gente possa receber essas energias e ter mais ânimo e força, mais coragem para passar por esses momentos. É isso. Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, a Jesus, a Maria, a José, a tantos irmãos que passaram há mais de 2000 anos, deixando exemplo para nós e pedindo a eles que guiem o nosso caminho. Que Deus possa olhar por todos nós no planeta Terra, por aqueles que estão em sofrimento, em dor, por aqueles que estão perdendo seus entes queridos neste momento, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual. Maria, Mãe Santíssima, peço neste momento que envolva todos que estão aqui no seu amor, amparando nas suas necessidades, afagando seus corações e estendendo esse amor por aqueles que estão nos nossos corações e nos nossos pensamentos. Jesus, amado irmão, que a sua luz chegue nos hospitais, nos sanatórios, nas casas de repouso, nos presídios e onde aqueles irmãos passam fome, sede, dor, se sentem sozinhos e desesperançados. Que a sua luz possa auxiliar a cada um deles. E peço a Maria também que olhe pelos espíritos sofredores que estão aqui na casa, que estão passando e sendo encaminhados para tratamento. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais uma vez pelo nosso estudo e obrigado aos amigos espirituais que tutelam esta casa. Que o Senhor abençoe a cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.